Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Hoje a gente está aqui um tema bem interessante, né? A gente vai começar uma série de podcast da Nortus com temas relevantes, né, ao longo do ano. Então, esse é o primeiro de vários, tá? Eu estou aqui com a nossa head de pessoas, Marília. Oi, Alex, Tudo tudo bem? bem? Tudo bem, pessoal? Tudo ótimo. Estou aqui também com o Dr. Nicolas Hyde. Obrigado, doutor, pela presença. Eu que agradeço. Tá? Dr. Nicolas tem uma ampla experiência aí, né? Ele é formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, realizou também residência médica pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, né? Tem formação também tratamentos em neuroplasticidade, né? E procedimentos não invasivos de estimulação cerebral, como estimulação magnética transcraniana e estimulação transcraniana por corrente contínua. Formação também na Harvard Medical School. Mesmo. Correto, doutor? Correto. Falei tudo certo? Tudo certo. Tá certo, então, doutor. Obrigado novamente e espero que seja um bom bate-papo aí para a gente ajudar as pessoas. Claro, certamente. Tá bom? Bom, hoje nós estamos aqui, né, doutor, para falar de um tema muito importante que está muito em alta, que é sobre a saúde mental. Nós estamos aqui em janeiro, que é um mês dedicado à saúde mental, Janeiro Branco, tem muitas campanhas nas empresas, interna e externamente, né? Essa campanha brasileira, ela vem desde 2014, promovendo as questões de saúde mental, emocional, e incentivando a sociedade aí a refletir sobre o bem-estar psicológico, né? E na sua visão, como profissional de saúde, o que mais mudou na saúde mental nos últimos anos? Eu acho que os aspectos que chamam mais a atenção em termos de saúde mental vai ser o aumento um pouco do número de casos de estresse. O que eu percebo na população há uma demanda maior que nós nos colocamos, como sociedade até, há uma demanda maior que faz com que a gente profissionalize momentos de vida que antes não haviam. Um exemplo acho que todo mundo aqui na escola passava pela manhã na escola, à tarde tinha muito tempo livre, mãe não sabia onde estava. Hoje, dificilmente sua mãe não vai saber onde você está quando você tem 13, 12 anos de idade. E era extremamente comum. Hoje os alunos eles passam muito tempo no colégio, aprendendo, com demandas e provas muito mais frequentes que a gente. E toda essa profissionalização acontece também mesmo no trabalho. Hoje a gente tem uma demanda bastante importante quando comparado antigamente. Lembra dos nossos pais? Imagina as entregas que eles faziam. Pois é. Eles não eram tão cobrados assim, né? Então essa hiperdemanda que a nossa sociedade coloca é bastante pertinente. Eu acho que outro aspecto também que pode dizer que confunde, gera insegurança, é um pouco, talvez, os papéis, hora de gênero que nós podemos ter, qual é o papel de cada um dentro desse núcleo familiar, quais são os limites, talvez isso também gere um pouco de insegurança. E por fim, eu acho que aí para os mais novos, né, os trabalhos do amanhã, né, a gente se modifica bastante, mas eu acho que essa falta de certeza sobre amanhã, o trabalho, a inteligência artificial, eu acho que gera um nível de insegurança que nós talvez não estejamos tão preparados. Apesar nossa flexibilidade, nós já utilizarmos desde sempre, né? Desde bebê. Esse final de semana, eu tive contato com um sogro de um primo. Ele comentou que começou a trabalhar vendendo coisas na praia, ele era de Santos. Ele já vendeu, primeiro ele vendeu comida próximo de uma fábrica, daqui a pouco foi doces, daqui a pouco ele estava fazendo apostila para um centro universitário, aí ele voltou a vender alguma coisa de doces também, e isso ele vai se modificando ao longo da vida, e você pensa, isso é normal, né? A gente vai achando o que fazer. Hoje a troca de emprego, ela gera um certo desconforto, né? Então essa flexibilidade tende a diminuir. Entendi. Interessante. E você sente ainda, doutor, que existe uma resistência para discutir os assuntos de saúde mental na sociedade, entre as pessoas? Sim, eu acho que hoje cada vez menos.
vamos dizer assim, minha formação se deu numa época onde me colocavam muitas vezes que havia essa certa dificuldade, essa barreira. Realmente, no começo da minha carreira, o número de homens no consultório era menor, sem dúvida. Hoje não, hoje a gente tem muitas pessoas, até às vezes muitos podcasts sobre o assunto, mas também muitos formadores de opinião, né? Se você for ver os formadores de opinião de podcast, a grande maioria vai ter pelo menos alguma sequência que se dá em termos de saúde mental. Então ela está muito mais presente. O número de homens, acho que agora tem ficado muito próximo ao número de mulheres. Eu acho que a barreira está agora nas crianças, né? Cada vez mais as crianças pais procurando ajuda para os filhos. Então, eu creio que hoje não é um problema isso. Agora, o que é um problema a gente fala sobre. É difícil a gente ter algo realmente prático. Às vezes, falar sobre algo não vai fazer você melhorar nele, né? A gente pode falar sobre jogar futebol, eu nunca fiquei melhor falando sobre, né? E um segundo ponto talvez dessa falta de indicações práticas e exemplos vivos de como solucionar problemas em termos de sintomas psiquiátricos quando em pessoas que adquiriram esses sintomas por causa das condições de vida, né? Diferente de uma esquizofrenia que tem um peso genético. Mas eu desenvolvi um quadro de estresse, ou eu desenvolvi um quadro de ansiedade decorrente de um evento de vida. Como é que eu consigo, na prática, resolver isso? E quem já passou por isso, quais foram as mudanças que ele fez em termos profundos e que eu poderia copiar? Eu acho que isso não tem muito. Eu acho que poderia ter um pouco mais de testemunhos e soluções, mas eu acho que é isso. Nossa, é super interessante isso que você falou, porque e aí tomando como gancho, né? Quais são os sinais assim desse estresse ou desse esgotamento, desse nível de ansiedade? Porque isso é comum a gente ter um pouco de ansiedade, assim, isso tudo é muito comum. Mas qual que é o limiar entre o que é normal ou o que merece a nossa atenção e cuidado? O que a gente pode colocar como limite desse normal e patológico, né? Que a gente quer saber nós da psiquiatria, a gente não tem um sintoma ou algo que a gente possa apontar, falar, olha lá, ele tem, então, portanto, ele tem alguma doença. Se você aparecer para um médico não psiquiatra, cirurgião, você vem e fala, olha, doutor, eu trouxe aqui uma radiografia, meu apêndice está desse jeito. Eu falo, isso é apendicite. Eu nem sei os sintomas que você tem, mas eu sei que você tem isso. Às vezes você passa fazendo um exame de rim, acha uma lesão, isso daqui é câncer, mas não tem sintoma nenhum. Vai esperar ter ou você já vai tomar uma ação? Na psiquiatria, a gente não tem essa lesão tão declarada. Na grande maioria dos quadros psiquiátricos, para a gente não ter uma lesão, a gente se vale muito dos sintomas. Então a gente se guia pelos sintomas. Se você tem tais sintomas, e esses sintomas com esse tom mais ansioso, com esse tom de sintomas mais depressivo, ele gera sofrimento. Esse sofrimento você não consegue superar sozinho e ele gera comprometimento, disfunção. Como disfunção? Eu estou tão ansioso que eu só brigo com a minha esposa, tem uma disfunção conjugal. Eu não tenho paciência com meu filho, eu deixo ele quieto ali, graças a Deus ele não sai do videogame, função familiar. Ou no trabalho, né? Eu passo com medo da sala do chefe, vai ser uma disfunção laboral. Você tem essas disfunções que normalmente acompanham, aí a gente vai dizer que tem um quadro psiquiátrico. Então depende da presença de sintomas, você não consegue superar sozinho e se gera problemas. Na medicina normal, na medicina não psiquiátrica, medicina do corpo, ela também age assim, né? E você tem uma diarreia, só que você muda a alimentação e ela passa. Você não procura o médico.
Ou seja, diarreia gera sofrimento, mas você superou sozinho. Eu tinha diarreia, eu troquei a alimentação, não melhorou. Bom, eu vou ter que entregar os pontos, eu vou lá no médico, doutor, não buscar tô dando. tratamento, né? Exato. Então, o limite do normal e patológico a gente vai colocar nesse sofrimento consistente, que você não consegue superar e que atrapalha a sua vida de alguma forma. Por isso que a gente na psiquiatria vai chamar as nossas doenças não de patologias, doenças, a gente vai chamar mais de transtorno. Diferente das outras, ninguém tem um transtorno de apendicite, né? Então você tem uma doença, tem uma patologia, a gente não, é uma condição que atrapalha, já é um transtorno na minha vida. E aí a gente foca o tratamento com base nesse conjunto de sintomas. A sua pergunta inicial, você havia dito para mim, olha, e sobre os sintomas? O que a gente pode querer ficar atento? Eu acho que aí depende muito de cada quadro, né? Se a gente está falando, mas como o tópico aqui é mais os quadros de estresse, aí seria legal a gente pincelar um pouco sobre como a gente faz a divisão desses quadros de estresse. Se eu quase bato o carro, eu saio coração acelerado, eu saio tremendo, com a mão suando. Esse é um quadro de estresse. Mas esse é o que a gente vai chamar de estresse agudo. Algumas horas, máximo dias. Quando passa esse período de estresse agudo, o que é o estresse agudo, né? É o corpo geneticamente preparado para, em eventos de risco, te preparar para agir. Eu não sei se você vai agir ou não, mas você tem que estar preparado. Né? Lembro no colégio, o garoto vai te pegar depois da aula. Isso acho que todos nós passamos por pelo menos por uma situação dessa. Exato. Ou seja, é um estresse agudo, mas no dia seguinte você até esquecia. No trabalho, a gente tem algumas metas, prazos, são coisas complicadas, não depende só de nós, depende de aceitação, depende de variáveis que não estão sob nosso controle. Então, esse estado de o corpo preparado para agir, quando ele não se resolve em alguns dias, ele começa a minar um pouco a estabilidade desse corpo, não só em termos de saúde mental. Você fica muito estressado, você começa a se irritar fácil, você começa a brigar com quem não precisa, te cortar no trânsito, você já quer sair do carro, né? Então, e de corpo também, né? Você começa a comer mais, pode vir uns vermelhões no corpo, você pode sentir um formigamento, alimentação, azia, má digestão. Quando ele fica muito prolongado, o corpo ele tenta reequilibrar. Ele faz uma espécie de uma reorganização hormonal para reequilibrar esse corpo que ele continua em estado de alerta. Então, esse é o que a gente vai chamar de estado adaptativo. A gente chama, então, de estresse adaptativo. Só que ele segura isso durante um período. Quando ele não dá mais conta, ele vem a falência, essa tentativa do corpo de restabelecer a normalidade. Você continua se sentindo em risco, seu corpo continua preparado, ele está tentando te relaxar, mas não consegue, e aí tem uma falência dessa tentativa, e a gente vai nomear como uns quadros de estresse mais cronificados, né? E aí tem o estresse pós-traumático, que é o mais famoso, né? O cara vai para uma guerra, passa por um evento traumático bastante importante, não precisa ser nem muito intenso, ele pode só ser contínuo, mas sistemático. Todo dia eu estou numa situação difícil ali na escola, todo dia eu estou assim no casamento, né? Estamos brigando muito, ou no trabalho. Então, com essa falência, aí você vai perceber outros sintomas. De uma maneira geral, quais são os sintomas que a gente pode prestar atenção? Aí é interessante a gente dividir nas dimensões de sintomas. Você tem os sintomas ansiosos, todo mundo já teve sintomas, não significa que tem uma doença, mas podem ser falta de ar, pressão no peito, taquicardia, né, o coração dá uma palpitação, tremor, sudorese. Temos aí também os sintomas depressivos, vão ser
falta de vontade, uma certa tristeza, uma falta de propósito. Aí o futuro, você não vê muitas possibilidades no futuro, o futuro está meio fechado. Mais pessimista. Mais né? pessimista, mais ranzinza, né? Um isolamento. Você vai ter também sintomas, lentificação, né? Você tem os sintomas psicossomáticos, que aí vão ser dor de cabeça, zumbido, tontura, formigamento, azia, má digestão. Muita coisa, né, doutor? Pode ter também alterações, deixar a visão mais borrada ou não. Né? Olha, que interessante. Colorações de pele. Já indiscutível, mas teve até um quadro, vamos dizer assim, de febre. É muito raro acontecer, mas a gente viu febre gerado por quadros de estresse. Uhum. Isso da área psicossomática. Então, sintomas ansiosos, depressivos, psicossomáticos, mas também pode ser sintomas impulsivos. A gente mais estressado, come mais. Quem nunca aqui pegou estressado e passou no McDonald's? Né? Docinho, chocolate. Descontar na comida. Exato. Dos sintomas impulsivos, a gente coloca também aqueles de irritabilidade, pavio curto. Uhum. Jogo, agora com tigrinho. Exato. Nossa. E uso de substâncias. Naturalmente, na pandemia, quem teve em prédio teve a oportunidade de ver isso. O volume de garrafas de vinho cresceu muito Absurdamente. nos prédios. Você não consegue muito ver numa casa, mas quando você junta 100 famílias, você vê, duplicou, triplicou a quantidade. Então, uso de álcool também como fenômeno impulsivo. E aí, por fim, sintomas cognitivos. Todos nós a gente vê falta de atenção, não consigo prestar atenção, vou ler um livro, estou com a cabeça em outro lugar. Memória, não lembro tanto quanto poderia, aconteceu isso mesmo. E sintomas perceptuais. Esse é um pouco mais, não é anedótico, mas quem tem não conta. É um pouco estranho, né? Uhum. Mas é assim, muito frequente. Em eventos de estresse, você tem uma sensação de que as cores são um pouco mais nítidas, as coisas têm uma coloração um pouco maior, você tem parece um videogame, parece um sonho. Será que isso é realidade ou não? Você tem uma sensação de como se. Outra possibilidade é a gente olhar para o nosso corpo e falar assim, nossa, estou diferente, não parece minha mão, ou eu olho, não estou me reconhecendo. Não se reconhece. Isso é muito frequente em pós-guerra, né? O cara falando, eu não me reconheço mais. Uhum. Ou tem uma sensação de que você está em terceira pessoa. Né? Como assim? Parece que não foi você que fez, parece que você é um ventríloco de alguma forma de si mesmo. Quando a gente está sob estresse muito intenso, a gente tem essa dissociação. E outro perceptual é quando você, que a gente chama de fuga, você está muito estressado, você fica pensando em algo, dirigindo um carro, ou andando, daqui a pouco você fala, nossa, onde eu vim parar? Como é que eu cheguei aqui? Meu Deus. Aquele piloto automático fica ligado por muito tempo, Fica por muito tempo, o seu corpo ele sabe o que está fazendo, ele não se coloca tanto em risco, você consegue guiar um carro, você consegue, mas você não tem plena consciência do que está acontecendo, porque você ficou sugado, né? Você ficou sugado por essa preocupação, e aí sua atenção foi para ela. Isso tudo que você falou, doutor, tem tudo a ver com as decisões, inclusive as financeiras, né? E aí eu passo para você, Alex. Legal, Marília. Ó, aí a gente tem alguns pontos, né, doutor, que a gente gostaria de tocar, linkando, né, um pouco aí da falta de organização financeira, como, né, também pode ser um dos gatilhos que o doutor comentou. E aí eu queria perguntar, né, como que a falta de organização financeira, o lado emocional, né, pode ter sido afetado no dia a dia ali da pessoa que se planeja, ou já chegou a esse tipo de queixa também, fala, olha,
tenho passado por dificuldade financeira, isso está impactando minha vida dessa forma, familiar, na vida profissional. Isso chega muito para o senhor no consultório? Sim, chega bastante. Acho que não é novo a informação de que a maioria das separações se dá por razões financeiras. Acho que um elemento que conecta essa informação, né, o problema financeiro ao término do casamento, não é muito porque ambos só pensam em dinheiro de alguma forma, Sim. ou não é bem na saúde e na doença, mas é porque fragilidades financeiras trazem estresse elevado, certo? Você não conseguir dar algum tipo de brinquedo que foi solicitado pelo seu filho, isso gera um certo desconforto. Você não conseguir deixar ele na escola que você gostaria, gera ainda mais. Você não conseguir a proteção que você gostaria de prover para os seus familiares, ainda mais. Então, dificuldades financeiras, elas vão ser uma das grandes razões de estresse, de desenvolvimento de sintomas de estresse hoje em dia. Por outro lado, a gente tem baixo conhecimento sobre isso, né? Estava conversando com um colega que o filho dele fazendo high school via internet agora, ele mora numa fazenda. Mundo globalizado. Mundo globalizado, né? Proporciona isso, né? Exato. Ele mora numa fazenda e os filhos têm esses tutores. Eles têm um semestre com aulas de educação financeira. Interessante. É muito importante. Eu saí da faculdade já com dificuldades. E vamos aprender, a gente corre atrás depois que a gente sai da faculdade, né? Isso eles têm desde o high school. Então, isso impacta muito no desenvolvimento de sintomas. E o problema ele não só gera sintomas, a fragilidade financeira gera sintomas, mas a condição que você fica com esses sintomas faz com que as suas decisões não sejam as melhores. A cabeça quente vai fazer com que você tome decisões que não são tão interessantes quanto poderiam ser. A dificuldade de você guardar dinheiro requer uma parte do cérebro e ela normalmente é a primeira que você perde, que é o controle das emoções e o controle de impulsos. Sim. Lembra, um dos sintomas é a impulsividade. Porque essa parte do cérebro, ela não é que ela fica desligada, mas ela é solapada, ela não tem um papel tão importante quando emocionalmente você está mais abalado. Então, você age mais emocionalmente. Muito interessante, né? Porque a gente vê isso no dia a dia, lá no escritório, né? As pessoas procurando e tomando decisões por impulso, né? Às vezes a gente comenta que um bom planejamento se faz ao longo do tempo, né? As pessoas gostam de ter aquela mais especulativo, impulsivo, ali, compra isso, vende aquilo, o que você acha disso? E a gente fala, vamos construir, né? E aí pega no que o doutor falou, né? E aí uma pergunta também, assim, um pouco mais pro lado financeiro, lá na clínica que o doutor trabalha, né? Já percebeu pacientes que melhoraram depois que organizou um pouco mais a vida financeira? Chegou a esse relato pro doutor? Falou, olha, doutor, eu cheguei a melhorar aqui, fiz um planejamento, deleguei, né? Fiz um planejamento com um especialista e minha vida melhorou de certa forma. É até parte, nós da psiquiatria, a gente não vai ter conhecimento para, né? Mas é até parte do arsenal terapêutico, quando a gente identifica dificuldades dessa natureza, a gente indicar profissionais da área financeira para organizar financeiramente. Olha que bacana. Tinha um casal, os médicos, eles são uma classe aí que tem um sofrimento em particular. São profissionais que têm a capacidade de ter grandes ganhos vendendo aí seu tempo, mas faz com que ele não tenha facilidade em você se organizar a longo prazo. Então a gente vê muitos médicos acabando ficando
dívidas grandes, Olha. mesmo com essa potência financeira. Por quê? Como é fácil ganhar dinheiro, eu não preciso muito se organizar, então pessoas até com menor capacidade financeira de ganho conseguem um futuro muito melhor em termos de qualidade, né? Então esse casal de médicos trabalhavam muito, tinham filhos, tiveram dificuldades financeiras justamente por estarem numa fase de vida onde começam mais intensamente a pensar no futuro, saindo da fase ali de investimento nos filhos, né? Eles saindo da asa, né, financeira que os pais provêm, eles começam a pensar a si e se veem muito próximo dessa aposentadoria sem ter criado condições claras, né? Então, e uma capacidade produtiva também não tão grande quando você tem de começo. 25, 30, né? 35 anos. Exato. É bastante interessante mesmo. Sim. E uma das indicações foi um aconselhamento financeiro e teve um benefício não só financeiro mesmo, mas de emocional, né? A pessoa agora entendendo as possibilidades e possibilidade de estabilidade econômica consegue também acalmar e lidar melhor com isso. Criar um norteamento, é difícil você criar metas, seguir com elas, né? E é parte do arsenal da psiquiatria ao tratamento. Interessante. Muito interessante. A gente no dia a dia lá pega, né, Marília, esses casos, né? E a gente fala justamente isso, deixa, né, com o especialista para você justamente ter o tempo com quem mais importa, com a sua família. De repente, se você quer ter o seu negócio, se dedicar em sua vida profissional. Então, essa parte, né, caso você não seja conhecedor, né, e às vezes também a pessoa não tem tempo para ficar estudando sobre isso, né, delegue, né? A gente, né, como o doutor comentou, pô, eu tô com sintomas, eu vou procurar, a gente fica com vergonha, né? Não, vamos delegar que você vai ter tempo para outras atividades, né? Até dizer que está com dificuldades financeiras, ou nem sempre a dificuldade, mas a não capacidade de organização daquilo que se tem, às vezes também é um tabu também, né? Sim. Pedir ajuda nesse sentido. Pedir ajuda é um tabu muito forte. De qualquer Exatamente. cenário, né? Muito interessante. E aí, doutor, cuidar da mente, ela exige, acho que como você trouxe aqui muito bem, uma série de fatores, né? A gente conhece como mais comum a terapia, os medicamentos, mas só isso basta ou quais são as mudanças, ou mudanças de comportamento relevantes também fazem muita diferença nesse momento, na sua visão? Assim, a psiquiatria, ela é uma especialidade médica, ela nasce para ajudar pacientes que apresentam doenças. Então, ela vai ser muito boa em retirar ele da patologia. E os instrumentos que ele vai se utilizar vão ser indicações comportamentais e o arsenal ali terapêutico de procedimentos, dos mais diversos, estimulação magnética, corrente contínua, eletroconvulsoterapia, cetamina, agora vem com psilocibina, mas também sempre com enfoque na retirada desse paciente da doença. Quando a gente está bem, quando a gente não tem uma patologia, aí a gente está falando em permanecer sem doença. Aí é na área de prevenção. Na psicologia, ela também nasce com esse enfoque, vamos tirar o paciente da doença. Muito recente, tanto na psiquiatria quanto na psicologia, o enfoque de prevenção. Uma das especialidades da psicologia que se destacaram nesse cenário seria a psicologia positiva. E dentro da medicina do estilo de vida. Ambos vão focar em prevenir o desenvolvimento de doenças, combater esse desenvolvimento de doenças. E o que a gente percebe na medicina do estilo de vida é a presença de exercício físico faz uma ajuda muito importante. De uma forma geral, por trás disso é
a quantidade de fatores inflamatórios circulantes no sangue. O sistema imune ele se vale de mensageiros que são fatores inflamatórios. Quando você fica gripada, você vai ficar como? Moada, meio quietinha, não quer ver muita gente, não tem muita vontade de sair da cama, mas também se sente culpada que não está indo trabalhar, né? Tristeza, quadro depressivo. Às vezes uma raiva, né? Às vezes uma raivazinha, um quadro depressivo. Sim. Ah, tá, mas é que eu tô gripado. Não, eu entendi, mas por que você precisa ficar depressivo gripado? Você não pode ficar depressivo alegre. Porque o cérebro, ele apresenta um circuito para que, quando você tem fatores inflamatórios circulantes, ele vai fazer um shutdown para que você não vá ter uma vida normal e deixe que essa gripe se desenvolva numa pneumonia. Esse processo de convocar mais ou menos energia para lidar com circunstâncias externas ou internas, como uma gripe, ele está em todos os mamíferos. O urso tem isso de uma forma mais proeminente. Mas a gente também, na adolescência, faculdade, dormia 6 horas, cheio de energia. Aí, final de casamentos, dormindo 12 horas e está cansado ainda, né? Ou seja, são eventos dessa natureza. Ou seja, alterações nesses marcadores inflamatórios, eles vão dar sinais diferentes do cérebro que vai produzir estados emocionais diferentes. Antes de ter a explosão desse tipo de medicina, do estilo de vida e da psicologia positiva, antes de chegar tão drasticamente na academia, né? Na academia científica, eu lembro que a gente passou, como médico, a gente tem que passar sobre todas as unidades, cardiologia, pneumologia. Eu lembro que eu passei na cardiologia e uma colega amiga falou assim, você conversa com o pessoal que está lá, os pacientes, eles sempre têm um quadro muito, muito semelhante, né? Parece que eles passaram por uma destruição de vida, e eles falam como fosse extremamente traumatizante o evento cardíaco, e fica lembrando, fica meio melancólico. Eu escutei aquilo, eu falei, deve ser, não sei. E aí, ao conversar, realmente, eles ficam assim. Aí a gente passou no transplante. Os pacientes de transplante são completamente diferentes. Eles falam menos, mais quietos, têm um olhar meio ausente, uma falta de significado com a vida. Os cardiológicos não, pleno significado. Né? Então, um significado, o propósito, o significado é intenso e voltado ao passado. No transplante é diferente. Pneumologia é diferente. Os fatores de inflamação são diferentes. Então, como nós cuidamos para que esse nível inflamatório sistêmico permaneça baixo? O exercício físico, ele gera, quem faz exercício, quem faz musculação, agora está em alta halterofilismo, né? Está todo mundo querendo ser halterofilista, né? Fisiculturista, não, halterofilismo, fisiculturismo. Então, está super em alta. E todo mundo sabe que no momento que você que faz esse tipo de esporte, ele faz intensamente e sente inchado. Aquilo inflama, porque você quebra as células musculares e elas regeneram mais forte, mais numerosas, por isso que você cresce. Eles querem ou seja, ao fazer exercício, nós inflamamos o corpo. Só que depois da inflamação, tem um washout desses fatores inflamatórios. A longo prazo, quem faz exercício se sente mais saudável, se sente mais disposto. Esse disposto é a mesma relação de uma gripe gerando fatores inflamatórios, deixando menos disposta. A gente também percebeu em termos de alimentação. Parte do nosso sistema digestivo, são as bactérias que temos no nosso intestino. E essas bactérias, elas são meio que especializadas. Algumas digerem mais carboidratos, outras são mais utilizadas para um tipo específico de carboidrato, outras podem participar mais de um processo de quebra de proteína. A depender da alimentação, você vai privilegiar e algumas bactérias, algumas cepas vão crescer mais que outras. Essas cepas, elas
ao fazerem a digestão pré-absorção desse alimento, né, elas geram uma fermentação e podem gerar uma inflamação local. O intestino ele é muito vascularizado, ele puxa isso para o corpo. Então, quando você come, você dá uma feijoada grande, ela vai te deixar meio sem vontade. E come doce, você acende pelo açúcar, mas daqui a pouco você tem uma queda. Ou seja, isso influencia bastante. Então, cuidado com a alimentação também é super importante na prevenção. Doutor, mas quanto vai comer bem? Eu sou muito feliz comendo doce. É assim, para que vocês tenham uma ideia, né? Tem um trabalho que foi feito agora na USP, de um colega até, médico, dois grupos ultraprocessados, nutricionistas em ambos, só que uma permitia o uso de ultraprocessados, comidas ultraprocessadas, e o outro grupo não. Nós tivemos um aumento de 50% na incidência de depressão. Olha só que interessante. Muita coisa, hein? É bastante, né? Muito. Bastante. Muito expressivo. Aí o segundo elemento vai ser em termos de sono. O sono, todo mundo sabe, não dormir bem, eu posso ficar um pouco mais lento, eu posso não ficar tão rápido no dia seguinte. É difícil a gente avaliar, metrificar essa queda, mas a gente sabe que a gente não está nas nossas melhores condições. O que a gente sabe é que, a longo prazo, o sono ele vai impactando e gerando uma inflamação local no cérebro. É cumulativo. É cumulativo. E, durante o sono, utilizado o tempo de sono para a regeneração dessa energia que as células dos neurônios utilizam, né? Então, você ficando sem dormir, elas vão achar outras formas de se conquistar energia e isso pode gerar acúmulo de substâncias que geram mais inflamação. Então, a gente vê você não comer adequadamente um impacto nessa situação em termos emocionais. E não só direto. Né? Ok, eu não dormi, o cérebro não consegue trabalhar direito, e aí eu fico um pouco mais triste, eu fico mais ansioso. Não só dessa forma, mas também a longo prazo. Eu não dormindo muito bem, o homem ele percebe isso, eu não dormindo muito bem, eu não produzo tanta testosterona. E aí eu fico sem vontade. Quem já fez reposição hormonal sabe. Ele acende. Você faz o que você quiser, você movimenta o mundo. Então tem um impacto bastante importante em termos hormonais. Eu comentei sobre alimentação, comentei sobre a atividade física, né? Atividade física, alimentação e o sono. Um outro elemento bastante importante que a gente vai identificar vai ser a gestão do estresse. Ou seja, como você é numa circunstância de estresse e como você gerencia esse estresse. Hoje, a gente aprende muito na área de negócios, solução de problemas, negociação, né, como você abordar de maneiras diferentes isso. Isso é gestão do estresse. Inteligência emocional, tem se falado muito sobre... Exatamente. Então esse é outro quesito bastante importante e que ele se aprende ou naturalmente no contato, ou conversando com você. Eu tive amigos quando criança, eu tive que passar por situações difíceis, mas eu também posso aprender em treinamentos, né? Então hoje a gente tem treinamentos de habilidades para solucionar problemas e que no mundo dos negócios também está presente o mesmo tipo de treinamento. Nos negócios vai ter o curso Dale Carnegie, Tony Robbins Institute, tem muitos. Masterclass, né? Masterclass, eles dão vários. Na parte de psiquiatria, para pacientes que têm prejuízo dessa inteligência emocional, aí a gente vai ter também cursos da mesma forma. Além desse elemento de gestão do estresse, a gente pode destacar o quanto você se relaciona, quantidade de pessoas que você se relaciona, a frequência que você se relaciona, ou seja, número de pessoas nesse círculo social e o quanto você tem essa rede de proteção de alguma forma.
é interessante o conceito que a gente divide essa rede de proteção em 3 tipos. O núcleo duro, aquele que vai visitar, aquele que vai dormir com você no hospital. Sua família. Aí é aquela, né? Ou alguém muito próximo. Muito próximo. O conceito de família é muito amplo hoje, né? Então, modificou bastante. Ele não acompanha muito os benefícios do conceito antigo. Tá. Eu ter mudado o nome ou significado não faz com que os benefícios continuem o mesmo. Vou te dar um exemplo. Esse núcleo duro, que a gente vai chamar de círculo próximo, né, círculo íntimo, ele é aquele que vai ficar com você quando você está doente. Ali é difícil. Eu posso ter brigado com minha mãe, posso ter xingado, mas eu vou lá. É verdade. Eu vou lá, tem que ir lá. Por mais que você seja amigo, é difícil você. Então eu tive, né, alguns pacientes. Eu estava como coordenador de psiquiatria em hospital geral, hospital normal. Paciente, às vezes, que brigou com os familiares por questões de gênero, questões de orientação sexual. Tem a ideia de que você pode construir uma família de amigos. Sim, você pode. Mas não dá para você colocar muito igual o nível de dedicação que um pai e uma mãe vai ter. Até que quem não tem filho não imagina esse nível de dedicação e depois que tem o filho não consegue imaginar a ausência dele. Exatamente. Ou seja, são mudanças hormonais que fazem sua cabeça mudar. Antes de eu ter filho, eu falo, não ter filho. Eu tive meu filho, eu falei, eu quero ter filho todo dia agora. Né? Eu falo isso todo dia. Você modifica hormonalmente, você muda, você hormonalmente muda a sua cabeça. Então, sobre essas relações, aí a gente tem esse círculo mais íntimo, seriam os amigos que a gente tem. Eu tenho um problema aqui, eu quero um aconselhamento, eu tenho aquele amigo. Eu quero fofocar, eu tenho aquela amiga. Eu quero exercício, eu tenho aquele que faz exercício. Eu quero beber, eu vou atrás daquele que bebe. Normalmente a gente especializa isso. Esse número de pessoas, esse círculo íntimo, ele impacta também muito. Então esses dois, próximo e íntimo, né? Esses dois círculos, eles fazem com que haja a expectativa de vida seja reduzida em até 10 anos. Quando você vê diferenças entre expectativas de vida homem e mulher, não é só por causa de gênero, não é só que o homem se coloca mais em risco, não é só que a testosterona gera alguns problemas que levam à morte mais cedo, mas também porque o homem tem menos amigos. A mulher, né? Alex, bora fazer mais amizade, ampliar sua rede. Exatamente. E eu acho que desses são os elementos aí que a gente vai chamar de mais importantes. Agora tem os menos importantes, mas que têm um impacto considerável, né? Um deles é a espiritualidade. E aí, quando você compara grupos, tanto em expectativa de vida, número de doenças, compara grupos de pessoas que têm uma espiritualidade mais intensificada e outros que não, você tem um ganho considerável. Não só em expectativa de vida, mas em resolução de doenças, número de doenças, e doenças assim, do tipo infecção, né? Quantidade de diabetes, frequência de colesterol. Isso impacta também. Sexualidade também. E que foi bem interessante, um trabalho, acho que conseguiu demonstrar isso, né, que é o contato com a natureza, exposição solar e contato com a natureza. A exposição solar a gente vê muito pela vitamina D, a gente sabe, vitamina D e depressão tem correlação, perfeito, mas a exposição da natureza a gente sempre fica meio, é legal, é gostoso, mas ajuda mesmo? Teve um trabalho que fez um mapeamento cerebral sobre uma área do cérebro que tem a ver com sensação de medo, o risco, né? Ela fica ativada. Essa insegurança, noção de fragilidade de si, né? E ela identificou
comparou 2 grupos. Um ia regularmente em parques e o outro não. Comparou eles começando ambos do zero, onde um ia regularmente, levava os pacientes ao parque e o outro não. O segundo grupo teve um benefício considerado no mapeamento cerebral através de ressonância. Ou seja, essa parte do cérebro mapeada ficava menos ativa. Então, aí destacando que há realmente um impacto considerável. Acho que esses seriam os elementos mais importantes aí, para a gente colocar como prevenção. Não querendo demorar muito na minha resposta aqui, mas já é psicologia. Tá muito interessante. Essa coisa da natureza, né? Eu realmente não tinha, assim, nunca tinha ouvido falar com tanto detalhe, assim, Exato. que o impacto positivo. Exato. E a psicologia positiva, que é esse ramo que começou a estudar bem-estar e o que poderia influenciar ele. Então, ele destacou algumas coisas. Uma delas é flexibilidade mental, de uma forma geral, ou seja, a capacidade de você aceitar novas situações, mesmo quando você não as quer, então, em termos de um casamento, ou em termos de um trabalho, troca de carreira, perda de um parente, o quanto demora para esse paciente realmente aceitar e se organizar emocionalmente a partir daí, o quanto ele lida com as próprias emoções de uma forma mais destacada. Eu tô triste, eu tô triste, vai passar. Eu tô feliz, sempre tudo que sobe e desce, vamos devagar. Então, ter uma percepção de si, de que, vou te dar um exemplo. Teatro Municipal, aqui de São Paulo. Você olha, você vai lembrar do quê? Só falta você encontrar uma família, né, quatrocentona, aquela coisa, mas muitas das peças experimentais foram lá, né? A Semana de 1922 foi lá, onde tinha um bando de músico afinando instrumento, fingindo que era uma orquestra. Era altamente instrumental. Foi lá? Foi lá, ué. Não, eles estavam fingindo isso mesmo. Ou seja, nem tudo que passa lá é o teatro. É da mesma forma. Nem tudo que você pensa é você mesmo, entende? Eu dou uma substância para você e você passa a ficar super feliz, aquilo é real? É você que está sentindo. Mas foi causado pela droga. Sim. Da mesma forma acontece. Se tiver contato com uma pessoa que eu amo muito, ou que eu sempre almejei ter contato, eu vou ficar, vou ficar super feliz, né? Como é que chama? Batendo os calcanhares, né? Durante um tempo. Ou eu fecho um negócio, a mesma coisa. E o contrário também ocorre. Eu ter contato com notícias negativas vão fazer com que eu tenha esse período. Essa noção de que você não é todos os sentimentos que você passa, ou todas as ideias que vêm à sua cabeça, de que as ideias, você é uma máquina de produzir ideias que nem sempre vão fazer lógica, sentido e tem uma continuação, uma linearidade. Isso é também importante para gerar esse bem-estar. Além disso, a gente tem alguns aspectos que não tem a ver muito com a flexibilidade mental, mas sim com o quão sua vida está bem para você, ou seja, você se sente contente com as conquistas que você fez no passado? A imagem que eu tenho do idoso sentado no churrasco, aquelas diversas crianças e filhos ao redor. O cara não precisa trabalhar. O jogo tá ganho. Né? Aquilo ali é a imagem. De felicidade. Exato. Além disso, né, segurança financeira, esse é um elemento de bem-estar definitivo. Sim. Vão ter outros aí que a gente pode eventualmente passar, mas esse eu acho que vai ser os que mais vão impactar, né, nessa sensação de bem-estar. E ainda bem, né, doutor, que embora a gente não tenha essa educação financeira
há muito tempo, mas hoje eu percebo que as próprias escolas estão mais atentas a isso e, com certeza, para aqueles que ainda para aqueles que não tiveram essa oportunidade no passado, tem aí uma série de profissionais, né, Alex, que podem ajudar e apoiar também nesse quesito. Doutora, assim, olha, tá muito interessante, acho que a gente poderia ficar aqui muito tempo, mas a gente já está se encaminhando aqui para o final. Início de ano é sempre uma oportunidade para a gente rever vários pontos da nossa vida. As pessoas costumam fazer metas, né? Falar, esse ano vai ser diferente. Vida nova. A gente está ainda em janeiro, mais para o finalzinho, mas ainda estamos em janeiro. Pequenos passos para uma pessoa dar agora que vai fazer muito bem para sua mente, na sua visão, assim, quais são os pequenos? Você falou muito amplo de muitas coisas, assim, mas se a gente pudesse elencar 2 ou 3, assim, pequenos passos. E até pegando o gancho, né, as pessoas adiam muito, né, então, né, a gente gostaria de parar de adiar para dar esses pequenos passos, né, pegar... Sim, eu acho que um elemento que vai trazer grande facilidade aí vai trazer grande benefício e a gente menospreza, vai ser a construção de rotina. Um excesso de rotina, você vira uma máquina. Uma ausência de rotina, você vira um animal. Ou seja, a rotina é uma forma que a gente tem de não pensar, para que a gente não precise pensar sobre coisas básicas para resolver elas. Eu vou fazer o meu café sempre desse jeito. Por quê? Porque eu não quero ficar pensando em que café eu vou fazer e como eu vou fazer. Eu quero, enquanto eu faço o café, pensar em problemas que eu tenho no trabalho, pensar em problemas que eu tenho no meu casamento, pensar em problemas que eu tenho para resolver na educação do meu filho. Então, a rotina é uma forma de você automatizar esse corpo para que você consiga se autossustentar. Então, cuidar para que você tenha essa base de rotina é bastante importante. A gente viu durante a pandemia um ataque à rotina. O pessoal foi para casa, o pessoal então começava a entrar e teve um ganho de horas, por causa não estava no trânsito, teve um ganho de performance. As empresas perceberam isso e aumentaram um pouco as demandas, as metas. E aí, aos poucos, a gente viu uma queda de performance chegando a níveis inferiores do que havia antes. Mas por quê? O pessoal cansou, desistiu. Você começa a ficar um pouco mais trabalhando, um pouco mais tarde. Você terminou uma reunião, vai começar outra, você põe na tela fechada e vai botar coisas na máquina de lavar, tenta fazer um lanchinho porque você quer aproveitar para fazer academia na hora do almoço. Exato. Você tenta começar a bagunçar isso e a sua performance em tudo vai cair. Então, a rotina, ela permite com que você, monte esses limites entre atividades para que o seu cérebro entenda, eu mudei de atividade aqui, minha cabeça tem que mudar, eu não tenho que ter o mesmo nível de exigência no trabalho com o meu filho. Estava na pandemia, eu estava trabalhando lá nos hospitais, na linha de frente, tal, coisa. E aí eu lembro, sim, você não podia errar. Eu estava conversando com uma fisioterapeuta e o nível de exigência subiu durante a pandemia muito. Não podia errar, você tem que virar o paciente, fazer assim, assado, e o pulmão, que é muito da fisioterapia. Eu chego em casa, doutor, minha avó tá fumando um cigarro sem máscara com a vizinha. Tenho vontade de comer. Ou seja, o nível de exigência tem que ser outro. Ela não pode errar ali, ela tá cheia, a avó pode. Lembro que eu cheguei em casa, eu não podia errar, e aí meu filho derrubou o prato. Ah, garoto. Né? Derrubar o prato e perder um paciente na minha cabeça. Ou seja, os níveis de exigência exigem isso. Até que você via muita diferença, tem um exemplo disso, né? Você via diferença em alguns estudos sobre pós-guerra em pacientes que voltaram de avião e pacientes que voltaram de trem. Aqueles que tiveram tempo de processar as informações, guardar numa caixinha, não participa da minha realidade, conseguiram reorganizar esse nível de exigência e recolocar emocionalmente naquela situação. Você está trabalhando, alguém te chama aqui, faz tal coisa, você vira bravo.
exige um nível de energia. Então, a rotina, a gente sempre dedica uma certa atenção para que a pessoa possa se organizar. Não só em mapear as atividades que ela gostaria de fazer, mas atividades que ela faz normalmente, começando com coisas muito básicas, do tipo, vou colocar o horário do almoço, café, janta, fixo. Agora vamos fixar o exercício físico. Agora vamos procurar trazer uma diferença entre o não trabalho e o trabalho, ou seja, mesmo que você seja home office, você precisa tomar banho, mesmo que seja home office, você precisa de uma sala em específico que você só entre quando estiver trabalhando, ou os prédios agora têm aquela área, né? Então, montar essa rotina para que, e aí sim, agora vamos mapear o trabalho. Que dia da semana você pode não trabalhar para você colocar coisas que você gostaria de fazer no futuro, né? Quando é que você vai planejar aquela viagem? Quando é que você vai fazer aquele curso? Você perdeu o RG, que horas da semana você vai lá no Poupa Tempo? Coisas dessa natureza também, criando áreas verdes, ou seja, a rotina, ela um chão de fábrica ali na organização interna mental, mas que ela traz grandes benefícios em termos emocionais. Então, eu acho fundamental como dica, assim. Muito bom. Legal, né? Bem interessante Muito bem. isso, né? Bom, então, queria agradecer aqui, doutor. A gente está chegando no final, né, Marília? Isso. Queria agradecer a presença do doutor, tá? E aí, como a gente vai acostumar, a gente vai pedir, né, doutor, para os nossos convidados, uma mensagem final e também tem alguma recomendação de livro, né? Posso até entrar nessa parte de saúde mental, que o doutor gosta. Uma série, um filme, enfim. Outros podcasts que sejam interessantes também. Claro. Se vem alguma coisa na sua mente. Sim. Como mensagem final, gostaria de dizer que os sintomas de estresse, eles são muito variados. Você ter um sintoma aqui, outro sintoma lá, você pode contornar, pode não chamar muita atenção, mas o nível aí de estresse, ele já está presente de alguma forma. Ou seja, esses sinais, eles são uma forma que teu corpo, a estrutura mental, tem de mostrar que você tem alguma dificuldade. O que você está fazendo, ele não está tá sobrecarregando o sistema de alguma forma. Então, esses sintomas são importantes para que você possa se regular e se calibrar. Se eu estou começando a não dormir, eu tenho que abrir mão do nível de dedicação que eu estou dando em alguma coisa. Eu tendo contato aqui com alguém e eu estou começando a pensar muito sobre os problemas dele, não o meu, talvez seja a hora de eu me afastar ligeiramente. Eu estou ficando muito tempo sozinho e isso eu vejo a vida um pouco menos sem sentido. Eu tenho que fazer alguma coisa para modificar isso, né? Então, levar em consideração esses sintomas para que mudanças você possa realizar na sua vida. Isso daí eu acho que é uma mensagem para que a pessoa tome uma certa responsabilidade pelas próprias circunstâncias emocionais e pela própria condição emocional, permitindo que ela possa implementar essa melhora. Legal. Isso, né, Marília? Doutor, o senhor queria deixar alguma rede social que o pessoal possa te encontrar? Tem no Instagram, Clínica Nicolas Heine. Temos no meu site também, www.clinicanicolasheine.com.br. Legal. Doutor, assim, foi espetacular esse bate-papo. Agradecemos, né, Alex? Acho que foi muito esclarecedor. Agradecemos mais uma vez a sua presença e esperamos vê-lo numa outra oportunidade também. Perfeito, eu que agradeço. E vamos lá, seguimos em frente. Obrigado, doutor. Um abraço, até o próximo.